Eu vou dizer uma frase agora e eu quero que você preste muito atenção na sua própria reação a ela. Não na minha explicação, mas na sua reação. Que, gente, a reação, ela sempre vem antes do pensamento. E posso falar a verdade? Nossas reações sempre entregam muito mais. A frase é essa, ó. Parar de usar sutiã nunca foi liberdade, foi status. Se você sentiu um incômodo agora, segura ele, tá? Não desliga, não sai desse vídeo, que, gente, esse incômodo é exatamente o assunto desse vídeo. E eu prometo que no final ele vai fazer muito sentido, ainda de que um jeito não tão confortável. Porque tem uma coisa acontecendo na moda nesse momento que está sendo tratada como uma notícia leve, sabe? Uma tendência de verão, matéria de revista, que, gente, o sutiã voltou. Mais especificamente, sutiã push-up, com aquela alça aparecendo, que, gente, não é aquele sutiãzinho escondido embaixo da roupa que é mais funcional. Não, gente, é o sutiã aparecendo como, inclusive, uma das maiores tendências pro nosso verão 2027. A alça mostra cor forte, um bojo bem estruturado, um decote muito construído. A peça que passou uma década inteira sendo tratada como sinal de mau gosto. Todo mundo é como que eu deixo ali a minha alça sem aparecer, fazendo vários hacks na internet. Já vi vários desses TikToks, as pessoas tentando esconder as alças do sutiã. Voltou a ser o item mais comentado da temporada. Que, inclusive, eu fiz esse Reels aqui, vou deixar o QR Code do meu Instagram, gente, vai lá que eu sempre trago as notícias antes, tá? Só que, assim, o que todo mundo tá falando dele, né? Da peça, de qual modelo comprar, de como combinar com você? Não! Ninguém está falando dessa parte de usabilidade. Que é o seguinte, gente, se uma coisa some do nosso guarda-roupa, de milhões de mulheres, né, ao mesmo tempo, e volta 10 anos depois bombando, vocês concordam que isso não é gosto, né? Isso é uma ordem de moda ali. E alguém, como sempre, dita essas ordens, dita essas tendências, e a gente acaba obedecendo, achando que estava tendo uma escolha lá, quando na verdade não tivemos escolha nenhuma. Gente, eu trabalho em moda há mais de 15 anos dentro dessa indústria e agora que é minha vez de estar à frente da câmera, eu vou te contar nesse vídeo como que a engrenagem de moda funciona por dentro, quem lucra com cada virada dessas tendências e por que a virada mais recente, que foi a vendida ali de Free My Nipple, marcar os seios mesmo, libertadora de todas, foi na verdade a mais desigual. Então, se você gosta de vídeos inteligentes de moda, comportamento de moda, história de moda, mercado de moda, esse vídeo é pra você. E se fosse você, eu colava comigo até o final, que eu tenho certeza absoluta que você não irá se arrepender e que você sairá muito mais rico do que entrou. Bora lá falar de moda inteligente comigo. Bora começar com os fatos que, gente, contra fatos não há argumento, tá? Porque eu quero que você veja realmente o tamanho da virada antes de você começar a tirar as suas interpretações. A Gucci, sob direção do Demna, apresentou uma coleção de silhuetas coladas, corpo desenhado, sensualidade explícita. E a indústria inteira leu aquilo como um recado. Acabou o pudor minimalista, não minimalista de roupas, e sim minimalista de a gente marcar o nosso corpo. Então não é mais sobre o corte ali, sabe, ser impecável, um corte discreto, não, gente. É sobre o corte parecer, sabe quem? O seu corpo. O seu corpo é o foco da moda atualmente. Vide Ozempic, Monjaro e tudo que a gente fala aqui no canal. No Coachella desse ano, o sutiã virou figurino de palco. Addison Rae subiu de vinil vermelho, Pink Panthers usou xadrez com renda azul, Olivia Rodrigo apareceu com um de couro rosa e tivemos uma das 3 maiores artistas da Gen Z usando a mesma estética. Claro que estética em si, de moda, são radicalmente diferentes, só que elas tomaram a mesma decisão. A peça que sustenta os nossos seios não está mais embaixo da roupa. Ela é a roupa. E as buscas por sutiã com bojo, gente, estão explodindo, que eu vi aqui no Data But Make It Fashion e eu fiquei chocada. Falei, vou trazer essa pauta pro YouTube. E, gente, guarda essa informação, porque ela vai ser lá importante, tá? Lá na frente. Mas, antes continuemos, muito prazer. Meu nome é Marcela Carrasco e aqui nesse canal a gente fala tudo sobre o mundo da moda. Negócios de moda, tendências de moda, tudo que for moda mais fresquinha sairá aqui primeiro, que é melhor, canal de moda do Brasil. Então, se você gosta muito desse tipo de conteúdo, já dá muito like aqui embaixo, já comenta nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar. Já dá muito hype aqui no vídeo, gente, que eu sei que você tá gostando. E, claro, já inscreva-se. Toda segunda, quarta e sexta saem vídeos novos no canal com tudo que é mais fresquinho no mundo da moda. Me siga também nas minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco, em todas elas, Instagram e TikTok. Eu estou diariamente postando notícias de moda pra vocês e já posto também esse vídeo nos seus stories para aumentarmos cada vez mais a nossa comunidade de gostosas inteligentes. Bora lá continuar. A Victoria's Secret voltou a fazer o tão famoso desfile, né? Que é o Victoria's Secret Fashion Show. A marca que virou sinônimo de tudo que a moda decidiu abandonar, a marca que foi cancelada por vender um único tipo de corpo, essa marca voltou e voltou
com tudo. Não voltou ali envergonhadinha, tá, meu amor? Voltou faturando, vendendo. Então o que a gente tem é passarela, palco, busca do consumidor, varejo, tudo aponta para a mesma direção ao mesmo tempo. E com isso você percebe que não tem nada de nicho, tá? Isso é uma virada de ciclo. E toda virada de ciclo tem uma pergunta que vale muito mais do que ela mesma, porque a gente sempre se questiona, né? Será que ela voltou mesmo? Mas a pergunta que eu sempre faço em todos os vídeos, gente, não é se a peça voltou, você tem que se questionar por que ela voltou e principalmente quem decidiu essa volta. Para responder isso, gente, eu preciso te levar lá para trás, tá? E mais longe do que você espera. 1994, a Wonder Bra lança uma campanha com uma modelo olhando para baixo, pro próprio decote, com a frase Hello Boys. Viram um dos anúncios mais famosos da história da publicidade de moda. Diziam, inclusive, que causava acidente de trânsito porque os motoristas viravam o pescoço para olhar esse tal outdoor. Verdade ou lenda, isso pouco importa. O que importa é que o decote construído, ele era um acontecimento cultural. E o push-up, gente, ele já vinha de longe, né? Nos anos 40, pesquisas da época apontavam que a esmagadora maioria das mulheres usava algum tipo de enchimento no sutiã. Nos anos 50, os seios grandes eram ícones de beleza, né? Marilyn Monroe era o padrão. Nos 60 vem a Twig e o corpo esguio e o volume acaba recuando. Nos 80, Madonna sobe ao palco com o cônico do Jean Paul Gaultier e transforma a roupa de baixo em armadura. Nos 90, isso vira aro, bojo, enchimento e uma enorme indústria. Repara no movimento. Sobe, desce, sobe, desce. E a cada virada dessas, alguém explica pra geração da vez que aquilo era a expressão natural do gosto do momento, vulgo comportamento. Os anos 2000 pegam o push-up e multiplicam. Ele vira, gente, um uniforme. Os desfiles da Victoria's Secret, eles eram transmitidos em redes abertas, como se fosse ali um campeonato mundial, né? É a FIFA das garotas. As Angels são celebridades de primeira grandeza. E a alça aparecendo por baixo da regata é intencional. O decote, gente, ele vira o centro da silhueta e não era considerado cafona, tá? Era o padrão aspiracional daquela geração. Só que o pêndulo, ele acaba virando de novo. Meados dos anos 2010, a internet chega ali a questionar tudo aquilo e chega o Free the Nipple, chega a crítica feminista ao padrão da Victoria's Secret, chega o corpo real, chega a discussão sobre o quanto a moda estava adoecendo uma geração inteira de meninas. E eu quero ser muito clara aqui, tá? Porque essa é a parte que vai ser recortada fora do contexto, tá? Essa crítica, ela era necessária. Por quê? Ela era justa, gente. Ela mudou a indústria pra melhor em vários aspectos que a gente já falou aqui no canal. Eu não tô saudosista, Victoria's Secret 2010, não é isso, tá? Eu tava dentro da indústria naquela época, inclusive eu coloquei silicone, gente, por pura pressão da minha agência, falando que eu não iria a lugar nenhum se eu não tivesse seios fartos. E aí, gente, acabou. O bralé, ele toma conta da indústria. O sutiã sem bojo, sem aro, sem estrutura, aquele triângulo de tecido fino. Depois vem a pandemia, o sutiã praticamente some do vestuário de milhões de mulheres. E depois vem o no bra, como declaração estética, inclusive com essa propaganda que ficou muito famosa da Kim Kardashian, que ela fez um sutiã marcando seus mamilos. Então o mamilo marcado, ele deixou de ser um acidente e ele vira uma escolha da Cool Girl. A Cool Girl começou ali a marcar os seus mamilos. E aí acontece uma coisa que pra mim é a piada, né, mais reveladora da década inteira. Lança-se um sutiã com bink embutido, exatamente esse da Kim Kardashian. Um sutiã que simula estar sem sutiã. Gente, pare e pensa nessa frase por 10 segundos. Um produto industrial com pesquisa de material, cadeia de produção, marketing, margem de lucro, cujo objetivo é imitar a ausência do produto. A indústria descobriu como vender pra você a aparência de não ter comprado nada. E em cima disso chega o quê? A Clean Girl. Chega o iLuxury. Chega aquela estética inteira de parecer que você não tentou. Cabelo puxado, pele perfeita sem maquiagem, roupa sem logo, corpo sem construção. E o sutiã estruturado, dentro dessa lógica, vira o quê? Vira o inimigo, vira o excesso, vira coisa que denuncia o esforço. Gente, foi exatamente nesse momento que a alça aparecendo deixou de ser normal e virou um erro do seu look. E eu quero que você note uma coisa, tá? Ninguém votou nisso. Não teve assembleia de mulheres, não teve nada, comunicação. Um dia era normal e no outro dia virou vergonhoso. E você aprende o quê? A regra nova pelo constrangimento. Você viu ali alguém sendo corrigida ou postaram uma foto sua falando que não era elegante ou você viu ali dicas de alguém de moda falando que era horroroso. E aí, gente, a regra entrou na sua vida. E é assim que nossos gostos são
fabricados. Não por um argumento, por algo que acontece, por constrangimento. Se você usa aquilo, você é errada. Nos últimos 15 anos, existiu uma indústria inteira dedicada a esconder o sutiã. As alças transparentes de silicone que bombaram, alças removíveis, sutiã adesivo, fita dupla face para colar tecido na pele, aquele tomara que caia, que escorrega o dia todo e você fica puxando pra cima, aquele bico de silicone que a gente colava pra não marcar, o famoso frango, né? Filé de frango que eu uso muito. E tudo isso é tecnologia, tudo isso é pesquisa, dinheiro, é uma cadeia produtiva inteira. Que o que, gente? É uma cadeia que funciona para resolver um problema. E qual que era o problema exatamente? O problema era que o sutiã existia. A moda passou 15 anos investindo em engenharia para pagar uma peça de roupa da paisagem, não para melhorar essa peça, para sumir com ela, e cobrou você por isso, item por item. E agora essa mesma peça é o ponto de cor do look, a alça neon aparecendo por cima do ombro ali na blusa branca, a renda por baixo do blazer aberto, a alça cruzada nas costas à mostra, como se fosse um colar. O objeto, gente, ele não mudou nenhuma característica física dele. O que mudou foi o quê? A permissão de usar uma peça. Tá entendendo como que a moda mexe com o nosso psicológico? E toda vez que você vê isso, uma coisa que sai ali da vergonha e entra no desejo sem mudar ali nada nela, você está olhando para uma pista. E a pista, gente, é essa. A vergonha nunca esteve no objeto. A vergonha é uma regra social vestida de bom gosto. Bom gosto quase nunca é bom gosto. Bom gosto é quase sempre a regra de quem tem poder de fazer regra com um nome ali bonito. E agora eu vou te dizer uma coisa que realmente era o que eu precisava falar pra você nesse vídeo. Eu vou pedir pra você respirar antes, tá? Ó. Porque, gente, isso mexe conosco, tá? O Nobrar, ele nunca foi só um conforto. Vamos ser bem sinceros, gente, falar a real mesmo, porque essa é a verdade. Ele foi vendido pra gente como uma libertação, e eu sei disso que eu odeio usar sutiã. Hoje eu tô gostando por causa de styling, mas eu sempre não gostei de ficar me pegando. Vocês sabem que eu sempre fui ali sem nada. E parte das mulheres foi mesmo libertação, igual ao meu caso. Só que, gente, na maioria das pessoas, sabe o que que foi? Obrigação. Por quê? Porque quando você se pergunta pra esse nicho de pessoas da libertação, é libertação pra quem? Porque, gente, pra você sair de casa sem sutiã e isso ser lido como estiloso e não como um desleixo, você precisa de algumas condições muito específicas, né? Vamos falar a verdade, porque eu sei porque eu tenho essas condições, que é um baita privilégio, by the way. Você precisa de um peito pequeno, ou suficiente ali, né, pra não perder o seu suporte estrutural. Você precisa de um corpo jovem o suficiente, magro o suficiente, trabalhar num lugar de onde ninguém te chamaria a atenção. Você precisa circular no meio onde o mamilo marcado é um conceito e não ali uma coisa, um pudor. E você precisa, muitas vezes, ter dinheiro, porque a roupa que sustenta o corpo sem sutiã é roupa de tecido bom, de caimento muito bem pensado, de uma alfaiataria feita no seu corpo. Daí você olha pro outro lado. Gente, se você tem seio grande, sutiã não é um acessório estético não, tá? É questão de coluna, é dor nas costas no fim do dia. Se você é uma mulher mais velha, o corpo sem suporte, ele é lido de outro jeito pela sociedade. E você sabe exatamente que jeito é esse. Se você trabalha no varejo, num banco, numa escola, no hospital, você não tem essa escolha. Se você amamentou, se você tem um corpo que teve um filho, você também não tem essa escolha. Se você mora num bairro onde mulher é vigiada na rua, nós, a maioria das mulheres passam por isso, você definitivamente não tem a escolha de não usar sutiã. Então, gente, o que aconteceu foi o seguinte. Aqui que eu quero sua atenção, tá? A moda, ela pegou uma condição corporal e social de um grupo muito específico de pessoas, de mulheres, e transformou essa condição num padrão de bom gosto para todas as outras. Só que é exatamente o que a Victoria's Secret tinha feito antes. Invertido, só que com um discurso muito mais simpático. O corpo natural também era uma construção. A diferença é que a construção dos anos 2000 era honesta sobre ser artificial. E todo mundo sabia que aquele decote tinha espuma dentro. Ninguém estava sendo ali enganada sobre o mecanismo ou algo do tipo. Já a construção do Nobrar se apresentava como ausência de construção. E é isso que torna mais difícil de enxergar e, na minha opinião, mais cruel. Por quê? Ela te dizia que aquele era o corpo sem esforço, quando na verdade era só o corpo de quem já nascia dentro do padrão. E se você não conseguia chegar lá, o problema não era a roupa, o problema é seu, o problema é você. O padrão anterior te dizia seu corpo precisa de conserto, compre isso. O padrão novo te dizia seu corpo já deveria estar certo e não tem conserto pra vender pra quem já deveria estar certa. Gente, só tem o quê? Culpa. Nada é mais caro do que parecer
que você não tentou. Gente, tem um recorte de classe nisso que eu praticamente não vejo ninguém discutindo aqui no Brasil. Repara na geografia. Sutiã com bojo aparecendo, alça colorida à mostra, renda visível, decote construído, onde isso continuou existindo sem nenhuma interrupção durante todos esses anos em que a moda decidiu que aquilo era brega. Sabe onde? Na periferia, no funk, nas lojas populares de lingerie do centro da cidade, no camelô, na revendedora de bairro que vende sutiã pra vizinha em 3 vezes sem juros. Gente, aquilo nunca saiu de moda ali. Aquilo só foi reclassificado como fora de moda por quem tem poder de classificar. E agora que uma marca de luxo europeia coloca a mesma ideia na passarela e que uma cantora americana sobe no palco de um festival com aquilo, a coisa vira conceito, vira referência, vira tendência 2026. E, gente, é sempre esse caminho, tá? A estética popular, ela é ridicularizada, depois ela é apropriada, depois é devolvida pra gente com nome em inglês e preço ali multiplicado por 10. E as mesmas mulheres que foram chamadas de brega por usar aquilo, vão ver aquilo no editorial sendo tratada como ousadia criativa, assinado por alguém que nunca pisou onde elas moravam. Então, quando você ouvir alguém dizendo, gente, que o push-up voltou, eu quero que você se pergunte, voltou pra quem? Porque pra muita gente, ele nunca tinha ido embora. Ele só tinha sido rebaixado. E agora a parte prática, tá? E talvez a mais cínica. Pensa comigo como negócio. Se a moda dissesse pra você que uma peça é boa e ela continua boa pra sempre, quantas vezes você a compraria? 1, 2, né? Agora, se a cada 10 anos a definição do que é aceitável virasse do avesso, quantas vezes você compra? Você compra o guarda-roupa inteiro, gente. De novo e de novo e de novo. E depois compra tudo de novo mais uma vez. Eu quero que vocês entendam que o pêndulo, gente, das tendências não é um acidente cultural. E eu já falei isso milhões de vezes. O pêndulo é um modelo de negócio. E olha o detalhe perfeito dessa história. Nos anos de esconder, elas te venderam tecnologia de esconder. Agora, nos anos de mostrar, eles vão te vender a peça bonita o suficiente para ser mostrada. Então são 2 ondas de consumo pelo mesmo objeto, em direções opostas, claro, e com 15 anos de intervalo. Só que como que funciona? Eles ganham dinheiro te ensinando a esconder o produto. E eles vão ganhar dinheiro também te ensinando a mostrar. E nas 2 vezes o discurso foi de liberdade. E eu não tô dizendo, gente, que existe um homem numa sala, eu não gosto desse papo. Ai, quem decidiu isso? Um homem, nada a ver. Tem fundo de verdade, mas antes fosse só o homem, né, gente? É uma cadeia inteira. Então, assim, não é uma conspiração, é um incentivo. E uma indústria que ela precisa de renovação, que é a indústria da moda, constantemente, né, ela vai naturalmente premiar quem cria ali um motivo pra você trocar de guarda-roupa e aquecer novamente esse mercado. E, sinceramente, gente, ninguém precisa combinar nada, tá? O sistema, ele faz isso sozinho, só que o efeito é o mesmo. E o efeito é que a sua autoestima é a matéria-prima mais barata dessa cadeia. E agora, pra fechar nosso quebra-cabeça, falta a última peça. Gente, eu vou oferecer isso aqui como uma leitura, tá? Passamos uns 4 anos ali numa estética de controle. Então, cor neutra, corpo contido, roupa sem informação, aquela ideia de que descrição é sinal de dinheiro. E funcionava, né? Dinheiro antigo, na verdade. E funcionava, porque combinava com o momento ali de exaustão coletiva. Era uma promessa ali de um sossego. Só que, gente, descrição em excesso vira um apagamento, né? Você olha pro espelho e você não se distingue de ninguém. O algoritmo, ele pega uma estética de contenção e transforma ela em um universo global em 6 meses. E o que era sofisticação vira invisibilidade. E o sutiã aparecendo é exatamente a reação a isso. É a mulher decidindo ocupar um espaço visual de novo. É o oposto exato de parecer que você não tentou. É admitir o esforço, admitir a construção, admitir que você quer ser vista e não pedir desculpa por isso. E tem uma coisa mais funda ainda. Depois de anos de discurso sobre naturalidade, existe um cansaço em relação à obrigação de ser natural. Porque, gente, a naturalidade, ela também virou performance. Também tem uma regra. E também tem certo e errado. Em algum momento você olha pra isso e pensa, se de qualquer jeito eu vou estar performando, eu prefiro performar uma coisa que eu escolhi. Então o push-up voltando não é a moda mandando você ter decote, é no melhor cenário a moda devolvendo o direito de você fabricar a sua própria imagem sem ter que fingir que não fabricou. E esse é um cenário, sinceramente, otimista e eu queria muito que você acreditasse nele, porque a leitura pessimista também tá na mesa, né? Talvez o ciclo esteja só girando, talvez a indústria precise de uma peça nova a cada 10 anos e talvez aqui a alguns anos a gente esteja escondendo tudo outra vez, chamando isso de evolução, explicando pra uma menina de 20 anos que a alça aparecendo é coisa de gente que não é elegante. Só que eu vou terminar com a pergunta que me fez gravar esse vídeo pra vocês, e eu não quero que você responda agora, tá? Dá uma pensada e responde depois. Em algum momento dos últimos 10 anos, você parou de usar um tipo de sutiã, ou parou de deixar ele aparecer, ou passou a comprar um modelo sem bojo porque era o que estava certo. Foi porque era mais confortável, ou foi porque te disseram que tinha virado cafona? Eu fiz essa pergunta pra mim antes de fazer pra você,
e eu não gostei da minha resposta, porque eu descobri que uma parte do que eu chamava de um gosto pessoal, na verdade, era só regra de temporada, internalizada tão fundo que passou a parecer minha. Ufa, hein, gente? Meu Deus, que vídeo maravilhoso! Eu tava louca pra fazer uma leitura comportamental pra vocês de um ponto ali que é muito importante na nossa construção como mulheres, que são os nossos seios e as nossas sutiãs. Então eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Desculpa que eu tô um pouco doente hoje, gente, eu tô muito cansada. Eu me dediquei muito pra estar gravando pra vocês, então eu peço, por favor, se vocês pudessem dar um like aqui embaixo, comentando nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar. Já continuem aqui no canal, gente, são mais de 1000 vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. Já dá muito hype aqui embaixo, me siga nas minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco em todas elas, que eu estou diariamente postando notícias de moda pra vocês. E claro, já poste vídeo nos seus stories para aumentarmos cada vez mais a nossa comunidade de gostosas inteligentes. Obrigada por tudo, um beijo, eu amo vocês, até a próxima. Tchau!